queria saber os segredos dos altos do teu mercado, das tuas praças e dos teus sobrados, passeios à tarde na rua. Boa tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes do Três Teses Podcast. Hoje, com um orgulho gigantesco, recebemos neste programa um dos maiores jornalistas desse estado, um dos maiores comunicadores desse estado, Nando Gross. Seja bem-vindo, Nando. Pô, Carmelito, que honra. Grande abraço aí pro Mano, pro Vicente também. É um prazer estar aí com vocês. Mano, Vicente, dê aquele abraço no nosso querido Nando Gross aí, por favor. Agradecendo aí, primeiramente, né, a generosidade dele por dar esse espaço aí para nós, para a gente conversar aí um pouquinho. Agradecer aí a presença do Nando. Com certeza vai ser um episódio muito legal e muito rico para nós. Eu gostaria primeiro que tu começasse falando sobre o teu novo projeto que tu começou nessa segunda-feira, né, dia 1º de fevereiro de 2021. Fala para nós um pouquinho sobre o projeto. Então, eu saí da Guaíba, né, eu acho que ali por... Eu nem sei quando eu saí, mas eu acho que eu saí ali por junho da Guaíba e segui no Grupo Record, mas eu sou um cara muito... Tu sabe disso, né, cara? A gente se conhece há tanto tempo, né? Eu sou um cara do rádio, né? Eu gosto muito do rádio, eu adoro fazer televisão, mas eu preciso estar fazendo tudo, né? Eu preciso estar no rádio, eu preciso estar na televisão, eu tô ali, mas o rádio ficar fora dele. Eu estreiei em 1º de setembro de 85 no rádio. De lá pra cá eu troquei algumas vezes de rádio, mas nunca fiquei muito tempo fora do rádio, né? Então seria bem complicado. Estando na Record, né, eu não vou, nem cogito, né, nenhuma conflito de interesse. Não vou trabalhar no Grupo Bandeirantes, no Grupo da Pampa, na RBS, né? Eu tenho um vínculo com o Grupo Record, né? Escrevo no Correio do Povo e na televisão. E o Grupo NH me fez um convite. A ideia inicial, Carmelito, era de eu fazer um comentário lá com eles, né? Eu estava já com outros lugares, eu faço um trabalho também para o Grupo Sul Brasil de Comunicações, que pega toda a região noroeste do estado, né? São 6 FMs, né? Também a região de Chapecó, né? E a ABC me chamou muito, já é um nome tradicional, né? Um veículo tradicional de um grupo, né? Muito grande, que tem o NH, o Diário de Canoas, o Jornal de Gramado, o VS, né? É um grupo muito forte. Mas a rádio ABC era uma rádio AM, então ela falava muito ali, né, para a região do Vale dos Sinos. E agora ela pegou o 103.3, que é da antiga Rádio Unicinos, e eu já era ouvinte da Rádio Unicinos, porque desde que a Ipanema, né, foi sepultada, a Rádio Rock que ficou foi a Rádio da Unicinos, e eu já ouvia o 103.3. E de maio do ano passado para cá, ela está na ABC. E aí, brilhou o olhinho, né? Eu fui lá, conversei com eles, né? E eles me fizeram o convite para apresentar um programa aqui que eu achava. A gente viabilizou o projeto e eu tô aí muito feliz. Estreamos nessa segunda aí, dia 1º. Aquela ideia, Carmelito, que eu criei lá no final dos anos 90, do Atualidades Esportivas, primeira edição, às 11 da manhã. Claro, um projeto atualizado, né? Renovado, mas é aquela ideia, né? De consolidar o horário, muita informação, interatividade, né? Não é um programa musical, mas tu sabe que eu gosto de botar a música a serviço da notícia, e é isso que eu tô reabilitando lá nesse horário das 11 horas. Quem comemora somos nós, mano, que pô, eu cresci, olha só, como se eu tivesse muita diferença de idade, mas a maior parte da minha vida eu te escutei e sempre fui um fã do teu trabalho, né? Graças a Deus que tu voltou pro rádio, né? Nós precisamos de ti no rádio. E o Carmelito é um cara, assim, que já estava lá atrás naquele projeto do Final Esporte, que foi um projeto muito legal do nosso amigo César, né? E se tu vai lembrar, cara, ali eu estava no Timaço, na Band, né, nesse projeto, e a gente fez uma parceria interessante, porque o caso Ronaldinho a gente dava tudo na frente. O final tinha as informações, a gente botava na rádio, fizemos um link, né, do final. Eu acabei... Meu primeiro blog de escrever blog sobre futebol foi no Final Esportes, que depois migrou lá pro Clique RBS, mas então a gente já tem uma relação mais antiga, assim, de conhecimento e tal. E foi bem nessa época, do horário das 11 com o Final Esportes, né? Então acho que ali tudo casou, né? A gente fizemos um barulho naquele horário, cara. Incomodou muita gente naquele horário ali, foi muito legal. Tá, Nando, eu vou aproveitar, inclusive, essa tua deixa que tu acabou de dar,
Um dos assuntos que a gente te trouxe aqui é que tu é um cara que tu é multimídia, né? Que nem eu sou da década de 2000. Nós começamos lá em 2000 a fazer de tudo, TV, rádio, tudo que tinha a gente fazia. Como é que tu vê hoje em dia o poder que alguns jornalistas têm como influencer nas redes sociais? Olha, a gente tem que distinguir, né, quando alguém assume um papel de fazer, porque jornalismo é jornalismo e comunicação ela é mais do que jornalismo, né? Não é que seja melhor nem pior, é mais, né? Ela engloba outras coisas, então pode fazer outras atividades, né? Eu vejo, por exemplo, influencers na área do jornalismo esportivo, por exemplo, que atuam muito, né, no engajamento com uma causa. Ou ele é colorado, ou é gremista, ou é de um outro time, se engaja a uma determinada causa. Porque tem muito isso hoje, né? As pessoas hoje, quando vão falar, tu vai criar um canal no YouTube, tu vai ver como é que tu vai atuar numa rede social, todo mundo diz, tu tem que escolher um nicho, para quem tu vai falar, né? Aquela coisa toda. E o futebol é meio maluco, cara, porque o futebol tu fala para rico, pobre, classe A, B, C, D, né? O cara que é da universidade, o cara que nunca estudou, o cara que tem 7 anos, né? 7 é um exagero, mas o cara que tem 12 anos de idade, o cara que tem 70, né? Sem problema, o futebol ele abrange tudo, né? Ele é diferente de outras segmentações. E aí eu vejo isso, né? Que de repente o pessoal está escolhendo muito um nicho, né? Então o cara quer falar do Grêmio, ele fala do Grêmio, outro do Inter, mas de forma engajada. Quando ele faz isso, né? Bem consciente, né? E deixando claro que é isso que ele está fazendo, que ele está torcendo, né? Eu não vejo nenhum problema, né? Eu acho que é natural, né? O problema é se confundir isso com imprensa, né? Porque daí fica complicado, né? A imprensa ela tem um papel diferente, né? Um papel que necessariamente, gostem ou não, a imprensa ela está no DNA dela ser oposição, ela tem que verificar o que está dando errado e tem que botar para fora. Né? Em princípio, quando tu tem uma coisa meio oficial, assim, que tu é meio engajado, tu não faz muito isso. O jornalismo engajado político hoje, por exemplo, eu acho que é uma grande confusão. Tem muita gente usando o nome jornalismo de opinião de forma mentirosa, que não é jornalismo de opinião. Jornalismo de opinião é um programa onde está lá o Nando e o Carmelito apresentando, ou o Nando apresentando. Quem está ouvindo sabe a minha opinião sobre determinados assuntos, de política, sobre isso, sabe como eu normalmente me posiciono. Mas não impede que no meu programa fale gente que pensa de todas as formas. Tem lá um processo de privatização, digamos que eu seja contra, vou ouvir quem é contra, quem é a favor. O que está sendo feito hoje é um jornalismo que não é de opinião, né? É um jornalismo militante, que o cara pega uma causa que ele defende e abraça aquela causa e, por exemplo, mesmo tema, privatização, ele ouve 10 pessoas sobre o assunto, as 10 pensam igual, né? Todas a favor, ou todas a favor da privatização, os 10 pensam igual. Aqui no meu programa só vai, vocês me conhecem, eu penso isso e não estou afim de ouvir gente diferente. Então só vai, então os convidados, todo mundo pensa igual, os comentaristas pensam igual, todo mundo pensa a mesma coisa do âncora. Esse é um jornalismo de militância, que não ouve todo mundo. Uma coisa é tu saber a opinião do âncora, mas esse âncora bota todo mundo, tudo que é ideia no ar. Outra coisa é o cara que milita. Isso acontece no futebol, está acontecendo na política. Então a gente tem que saber perceber isso. Porque alguns são bem identificados e dizem, e aí eu acho legal, o cara abre o jogo. Ó, eu tô aqui para defender as causas do Internacional ou para defender as causas do Grêmio. Ou eu tô aqui porque eu sou petista ferrenho e vou defender os interesses do PT. Ou eu tô fechado com o Bolsonaro, né? Quem tomar vacina da Coronavac vira jacaré e eu vou defender o Bolsonaro bom, rale-se, né? O resto, né? Aí tudo bem, o cara é escancarado, tu sabe. Brabo é quando o cara assume um manto da isenção, né? Diz que tá fazendo jornalismo, tem um programa de rádio, coisa assim, e aí é todo mundo a dizer a mesma coisa, né? Não tem um programa de 2, 3 horas e todo mundo que frequenta, todo mundo que dá opinião, todo mundo que é convidado a participar ou que seja entrevistado pensa igual. Aí eu acho ruim. Aí eu acho uma confusão. Então a questão do influencer, que eu acho que é isso, Carmelito, se deixar claro. Se ninguém tentar vender gato por lebre, eu acho que tá tudo certo, né? Tu sabe o que tu tá comprando. O cara vai te vender um tênis Nike de corrida e te diz assim, ó, esse tênis aqui tá 700 na loja, mas tu compra aqui por 50. Cara, tu sabe que tu tá comprando uma falcatrua, né? Tu sabe disso, né? É isso que eu acho que tem que ser, né? Deixa claro quem tu é, como tu atua, e aí a pessoa decide se ela vai te seguir, se ela vai te acompanhar. Agora a moda é cancelar, se ela vai te cancelar, o que ela vai fazer, né? Mas o importante é não mentir. Eu acho que tem que ser transparente nisso.
né? Que tem de comentarista, tu pega, por exemplo, né, um Alexandre Garcia, né, que é um comentarista. Poxa, se ele dissesse de que lado ele tá, deixasse claro, mas, pô, o cara assume um manto da isenção, né? E até os postes da cidade, da rua, as árvores, todo mundo sabe que não é isso, que ele tem uma causa que ele está defendendo. Aí é muito chato. Aí é muito chato. Esse jornalismo militante está muito presente e alguns veteranos entraram nessa. Eu citei o Alexandre Garcia, que é um cara que, né, não precisava disso em fim de carreira. Augusto Nunes não precisava disso. São caras que estão assim completamente engajados. E do outro lado tem gente também, né? Tem gente também, de tudo que é lado, né? Eu não gosto de gente que se assume assim de eu coloco uma ideia de que não tem lado e toda vez tu já sabe aquele episódio, tem 200 fatos diferentes e o comentarista, as 200 vezes tu diz, eu já sei o que ele vai dizer e tu antecipa antes. Né? Tem vários comentaristas que são assim, tu já sabe como ele vai se posicionar diante de um determinado fato. Eu acho que essa militância ela tem que ser assumida e não travestida de jornalismo de opinião, que não é. Eu concordo com tudo que o Nando falou agora, realmente é isso que a gente vê, mas eu queria a opinião dele assim, com relação a uma coisa que eu tenho visto no jornalismo, que eu acho meio perigoso, que a gente está dando voz para algumas pessoas que de forma irresponsável acabam desinformando quem está escutando, quem está vendo, né, quem está consumindo. E tu não acha que a gente está confundindo essa questão de pluralidade com permissividade? Porque botar uma pessoa que seria contrária a alguma ideia ou a favor de alguma ideia, mas que na verdade ela está fazendo uma outra coisa, que é espalhando mentira, fake news. Tu não acha perigoso quando os veículos dão espaço para esse tipo de opinião, né? Que no caso, na verdade, não é uma opinião? Acho perigoso, sim, só que a gente tem que ser muito criterioso para não virar censor e a gente isoladamente definir quem está certo ou quem está errado, né? Agora, tu tem razão, quando tem coisas que são mentira e pronto, é mentira, é fato, né? Tá definido que é mentira, né? Eu sei que um carro não voa, então se o cara vai me dizer, olha, eu comprei eu ia dizer um Chevette novo, cara, eu tô velho, eu comprei um carro novo, tu não sabe, tu aperta um botão e ele sai voando, se o cara espalhar isso para todo mundo, entendeu? A gente sabe que isso não existe, então tem coisas que são fatos, que são mentira. Né? Agora a gente tem que cuidar para não assumir um papel de censor. Eu vou te dar um exemplo, mano, que recentemente eu estava ainda na gerência da Rádio Guaíba e chegou um momento que a gente entrevistou o Osmar Terra, entrevistamos a segunda vez, chegou um momento de, gente, vamos parar de entrevistar. Porque ele estava pregando que as pessoas tinham que se aglomerar, que não ia acontecer nada, né? Sabe aquela ideia da primeira manifestação dele, que iam morrer no Brasil aí, no máximo 3 mil pessoas, coisa assim, com toda a pandemia. Pô, aí ficou comprovado que tudo que ele estava dizendo estava prejudicando. Ele só dizia coisas que a Organização Mundial da Saúde pedia para não fazer, e até então o Ministério da Saúde com o Mandetta pedia para não fazer. Aí tudo bem, eu tive essa posição, né? Posso estar errado, mas disse, olha, chega, não vamos mais ouvir, porque eu acho que prejudica. Nós estamos num momento de preservação de vida. Não é qualquer mentirinha, né? Não é qualquer. Agora, mano, imagina só. Hoje quem está mais espalhando mentiras é a respeito de um assunto que não interessa se é direita ou esquerda, né? Não interessa nesse momento se é economia, se o cara gosta de um estado, estado mínimo ou estado máximo, não se trata disso, se trata de ficar vivo, né? De cuidados brasileiros, de não faltar oxigênio, da pessoa ir a tal lugar. Se nós não for botar no ar, a gente tem que tirar as autoridades do ar. Ninguém mente mais no momento do que o presidente da República, do que o ministro da Saúde, que é uma vergonha, né? Um coitado ministro da Saúde. Pega até mal para o exército brasileiro, porque a gente tem sempre a ideia de que os generais brasileiros são pessoas inteligentes, estão aí espalhados pelo mundo, comandando missões, né, no Haiti, estavam lá no Iraque, nós temos pessoas gabaritadas, e eu sei que temos generais de alto gabarito no exército, inteligentes, estudados. O ministro da Saúde é uma vergonha. O ministro da Saúde não consegue botar num avião. Eu conversei com o governador, entrevistei ele na TV Record no dia que chegaram as vacinas, né, que foi liberado, que olha, a Anvisa deu o ok e vamos distribuir para todo o Brasil. 7 da manhã, estava em Guarulhos, no aeroporto, o governador Eduardo Leite, e eu entrevistei ele ao vivo. 7 da manhã, as vacinas chegaram 10 e tanto da noite aqui em Porto Alegre. Sim. Sabe, não consegue botar no avião uma vacina.
né? É o especialista em logística. Especialista em logística. Nós temos 200 milhões, mais do que isso, de brasileiros, e nós compramos até agora 8 milhões de vacinas. Não estamos esperando, não, mas quem sabe aqui vai baixar o preço ali e tal. Para um pouquinho. Né? Nós estamos, o Brasil em 2010, há 10 anos atrás, 11 quase, né? Nós estamos em 2021, há 10 anos atrás, quando teve a primeira grande crise do H1N1, o Brasil vacinava 5 milhões de pessoas por dia. Nós vacinamos pouco mais de 1,5 milhão em mais de uma semana de campanha de vacinação. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, o descaso, né, que está acontecendo. Olha, eu vou dizer uma coisa, é porque há ainda um apoio popular, uma coisa assim, meio de seguidores, né, meio de uma mística em torno, porque é um caso assim de ter lei no país, de autoridades. Olha, com todo respeito, presidente, o senhor vai nessa questão de saúde, o senhor não tem direito de fazer isso, o Estado assume, nós vamos fazer isso, delegar alguém. Não pode politizar uma questão de saúde. Não, de forma nenhuma, o que estão fazendo com os brasileiros, negando. O presidente diz assim, olha, não tem mais o que fazer. Não tem, o Brasil não tem dinheiro, não tem o que fazer. Parem um pouquinho, como assim não tem o que fazer? Parem um pouquinho, não tem o que fazer, como assim? Tem mais de 215 mil brasileiros mortos já, estão morrendo mais de 1.300 por dia. Como assim não tem? Então o problema que eu vejo é esse, mano. A imprensa começar a censurar, mas só um pouquinho. Nós vamos ter que começar a censurar autoridades. Não tá aí o Twitter, o Facebook, censuraram o Trump, já censuraram o Bolsonaro algumas vezes, né? Vários outros daqui são os negacionistas, os terraplanistas, né? Há uma parte do mundo que enlouqueceu no momento. E, infelizmente, essa loucura veio junto com uma pandemia. Pô, não tinha hora pior para isso acontecer. Verdade. Eu tinha anotado aqui para falar, mas para perguntar para o Nando também, porque eu vi a fala dele, acho que foi umas semanas, uns meses atrás, sobre essa questão do jornalismo de opinião e o jornalismo militante, né? Eu acho que vocês já abordaram bem, eu acho que o filtro é aquele negócio da honestidade, né? O ter lado e explicitar um lado, me parece que inclusive é muito benéfico para as pessoas entenderem a forma de pensar de cada um, né? Os pontos de partida de cada um. Agora, o que parece é que o jornalismo tem uma função social, e aí permitir a desinformação, a desonestidade, aí é que o negócio pega, né? Mas isso que tu tocaste aí, Vicente, é fundamental. A responsabilidade social, a função social, a responsabilidade social, né? O interesse público. É o beabá no jornalismo, né? Até quando a gente vai decidir uma pauta, isso aqui é ou não é notícia, eu devo ou não devo divulgar, né? Tu sempre vai ter que ter esse raciocínio, né? Isso aqui é de interesse público, as pessoas têm que saber disso, vai contribuir, né, para que elas sabendo disso, elas vão estar mais capacitadas para tomar suas decisões. Quer dizer, nós temos que levar em conta isso e não ficar sonegando informações e divulgando só o que interessa para A ou para B, né? A informação seletiva, como é o que está acontecendo, né? Infelizmente nós temos hoje a liberdade de imprensa, ela foi completamente atropelada pela liberdade de empresa. As empresas que fecharam com o presidente e as que não fecharam com o presidente. E aí é complicado a gente estar no meio de tudo isso, cara, e conseguir trabalhar e manter a dignidade. Porque a gente cai numa coisa, né, que daqui a pouco as pessoas estão equiparando informação e ciência com uma mera opinião. Essa coisa não pode ter o mesmo peso, né? Não é porque eu estou divulgando uma coisa baseado na ciência, no estudo, que eu tenho que, ao mesmo tempo, dar o mesmo espaço para quem é negacionista e só tem a opinião como base. É isso que assusta. As redes sociais, elas estão comprovando cada vez mais aquela teoria terrível lá do Goebbels, lá de que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, né? Porque tem coisas que já foram negadas 200 vezes. Dá um exemplo que é claro, quantas vezes o presidente e os seus seguidores já repetiram o fato de que o STF não deixou ele intervir, né, ele atuar, ele comandar, né, a pandemia no Brasil. Mas quantas vezes eu não posso fazer nada, o STF não deixa, o que é uma mentira, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? O STF só delimitou as funções de cada um, o presidente, se ele mandar fechar, ninguém pode abrir. O que o presidente disse assim, ó, o que o STF definiu, que se o presidente disse, olha, o Rio Grande do Sul pode fazer o que bem entender, não precisa fechar nada, tá tudo bem, não vamos fazer nada. O governador daqui tem autoridade dizendo, não, aqui não tá tudo bem, nós vamos fechar aqui tal coisa. E o prefeito de Porto Alegre pode achar, não, aqui em Porto Alegre tá pior ainda, eu vou fechar mais ainda do que o governador disse. Isso ele pode fazer. Agora, se o presidente da República diz assim, ó, fechou tudo, não vai abrir nada, nenhum prefeito, nenhum governador tem autoridade para mandar abrir. Acontece que, como nós não tínhamos nenhum plano, os governadores, os prefeitos começaram a agir e o STF achou legítima a ação deles. Foi isso. E essa mentira é repetida toda hora.
né? Eu não podia fazer nada em Manaus, né? O STF não deixou eu fazer, eu não podia fazer nada em tal lugar, o STF... E eles repetem a todo instante, né? E isso é um problema, é a chamada era da pós-verdade, né? Pós-verdade é isso, cada um acredita no que bem entende. Tu conta uma mentira, se o cara acha que essa mentira é legal para ele pega ela como verdade, sai espalhando e vamos em frente. E a verdade passa a ser um mero detalhe. Bom, queria, agora, indo assim mais para o lado do jornalismo esportivo, eu acompanhei quando tu estava naquele time da Band, né, dos ouvintes zero, não sei se era assim, né, o pessoal falava ouvinte zero. Né? Sabe qual é a origem do Tinha ouvinte zero? Tinha um monte de ouvinte zero. Todo mundo eu aqui fui foi ouvinte zero. Sabe qual é a origem do apelido? É assim, ó, na época nós estava lá, a Rádio Gaúcha divulgou uma pesquisa do Ibope. Em geral, quando tu bota pesquisa, eles botaram numa página na 0 Hora. Quando tu bota pesquisa, tu bota a tua rádio e bota emissora B, emissora C, emissora D. Não, eles nominaram. Gaúcha, Guaíba e tal. E a Band, 0. Botaram o número 0. E aí nós abraçamos a causa. Nós somos do... Tá vendo tu aí do outro lado? Tá me ouvindo? Não, tu não existe, viu? Tu é 0. É só isso. Tu pega aí a página tal da 0 Hora, tu não existe. Tu é 0. Tu é um ouvinte 0. E os caras começaram a dizer, eu sou mais um, sou ouvinte 0. E aí virou a função do ouvinte 0. Mas foi tudo por conta dessa pesquisa aí que nos deram 0. E foi legal aquela época ali, porque vocês juntaram uma turma, gente já da velha guarda, experiente, e vocês chegando ali também mais jovens, e deu liga, né? Aquela turma ali fez barulho, né? Fez, mano, fez barulho e olha, mas eu vou te dizer assim, às vezes as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Cara, eu nesse período, assim, ó, eu era praticamente um funcionário. Eu estava lá na lista, chegava a receber cesta na lista do peru do fim do ano, eu estava lá no Serasa, no SPC, entendeu? Eu e todo mundo. Né? Eu chegava, os caras mandavam correspondência já de feliz aniversário, essa coisa assim, de tanto tempo que eu estava lá, né? Porque nós não tinha salário. A Bandeirantes nos contratou, eu estava na Rádio Gaúcha e em 95 a Bandeirantes nos faz um convite para ir para lá. Fomos uma situação boa, venderam um projeto maravilhoso, né? Pô, era assim, uma coisa assim que eu já vi. Na teoria, foi um dos maiores projetos que eu vi na minha vida. Né? Então, tinha eu, Cabral, Marco Antônio, tinha mais um que foi para lá, o Kleber ia, acabou não indo, eu, Cabral, Marco Antônio, o Kleber Grabowska acabou não indo, né? Bom, eu sei que a gente se transferiu, né? Beleza. Durante 6 meses, maravilha. Eu fui para a Copa América de 95 no Uruguai, né? Lá, começa lá em Livramento, Ribeira, depois a gente vai para Montevidéu e tal. Na volta já não tinha mais equipe. Botaram todo mundo na rua. Não tinha mais 6 meses, durou. Pô, eu tava num emprego tranquilo, acomodado na Rádio Gaúcha, né? Tinha uma carreira pela frente. Me tiraram 6 meses depois, todo mundo no olho da rua. O que a gente fez? Né? Tinha uma rescisão de contrato que eles pagaram, mais aqueles tais do tal do 40% do fundo de garantia, aquela coisa toda. A gente pegou o dinheiro que tinha, botamos num fundo e fizemos uma proposta para Bandeirantes. Aí passamos a pagar a Bandeirantes. Em vez de eles compraram o horário? Nós compramos horário. Cara, mas numa coisa horrorosa, um esquema kamikaze, não tinha como pagar aquilo. Não tinha como pagar, mas nós queríamos seguir no ar. E a Bandeirantes só não fechou o seu departamento de esportes em 95 por causa desse bando de louco. Nando, Mário Lima, Paulo Mesquita, Cláudio Cabral, João Garcia, quem mais estava lá? O Leonardo Meneghetti, que até hoje, graças a Deus, virou diretor, é uma figuraça, né? E uma galera que estava lá. Esses malucos não deixaram fechar. Todos quebraram. Todos quebraram. Eu não vou dar nome aqui, mas eu lembro do Faixa estar lá fazendo programa no ar ao vivo e tá um cara esperando ele na saída. Na saída era um oficial de justiça que levou o carro dele embora. Eu tive que dar carona pra ele para casa, o cara levou o carro porque não pagava o carro. E assim foi, cara, a nossa vida, foi um horror. Mas a gente sobreviveu, né? E o fundamental, a Rádio Bandeirantes não fechou o seu departamento de esportes, que era o que ia acontecer naquele momento, e nós não deixamos que isso acontecesse. E acho que fizemos um barulho bem legal, viu? Incomodaram bastante, Deus livre. Tanto que depois te levaram de novo, né, Nando? Todos saíram ali, né? Sim, ali depois eu acabei saindo, já no momento em que a Bandeirantes, porque eu tentei, coisa maluca, a atualidade esportiva fazia um sucesso danado, mas eu não recebia. Então eu era um cara que todo mundo mandava recado, mas eu não tinha dinheiro, estava quebrado. O sucesso não paga o boleto, né, Nando? Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Eu tentei. Cara, um estilo.
eu fiz esse programa no momento que eu ia largar o jornalismo, porque foi bem nessa época aí de não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente trabalhava, não ganhava. Eu nunca fui um craque vendendo, não tinha nem nome para chegar lá, sou Nando Gross, vou vender. Não tinha nada, cara. Eu me quebrei mesmo, né? E aí um dia lá, o que eu posso fazer para me reinventar, não morrer de tédio, pelo menos? Eu pensei, eu vou investir em mim, né? Eu vou tentar criar um estilo, criar uma coisa, né? Dentro do que eu sei fazer. Eu gosto de música, mas além de gostar, eu estudei música, estudo até hoje, fiz faculdade de música, toco, né? Eu vou pegar essas coisas e criei, né? Qual era a ideia? Os programas até então, antes do Atualidades, eram programas em geral lidos, né? Os caras liam o texto. Eu fui produtor, eu escrevia um roteiro de 10, 11 páginas, na máquina de escrever para o Haroldo de Souza, Roberto Brauner, Marco Antônio Pereira, vários, escrevi roteiro para todos. Né? Estamos começando hoje nos esportes aqui na Gaúcha, oferecimento de não sei o que, tudo escritinho, datilografado. 3 cópias com um papel carbono, operador, produtor e apresentador. Né? E quando eu criei o Atualidade, não tinha nada disso, tinha as manchetes de abertura, chamava um, chamava outro, música, desafio do mais rápido, passou a ter interatividade, porque antes o locutor chamava o Carmelito no Beira-Rio com as informações do Inter, aí não entrava o Carmelito. Começou com essa interatividade antes das redes sociais, né? Um negócio maluco, tu já pegou, né? A ideia da interatividade. Tinha 2 estagiários que ficavam sentados lá no telefone fixo, né? 2 telefones fixos, e eles ficavam, pegavam uma folha de ofício, partia no meio para aproveitar o papel, e escrevia ali, Luiz da Tristeza, o Inter não sei o que, não sei o que, não sei o que, Roberto do Jardim Gá, Grêmio é Grêmio porque é Grêmio, mandava 30 vezes esse recado. Né? E vários caras assim, cara. E eu ia lendo aquilo, não tinha WhatsApp ainda, não tinha nada ainda, era tudo no telefone. Cara, foi um tempo legal, a gente fez um barulho legal, passamos muita dificuldade, né? Um dia eu ainda vou escrever sobre isso para contar, porque eu acho que esses bastidores podem... Isso é legal, cara, isso é legal, cara. Esse bastidor é muito legal. Eu acho que essas marcas, assim, são muito legais, né? As marcas que as pessoas criam e carregam. Esse lance do desafio do mais rápido, né? Eu lembro que eu tentei várias vezes participar e nunca conseguia. Porque tinha uma malandragem, né? Que era mais ou menos os mesmos números, né? Mas variava assim entre uns 4 números. Hoje é no número tal, hoje é no tal. Aí tu tentava acertar aquilo lá e mas era o outro número, não dava. Mas era muito legal. Eu quero aproveitar esse gancho, Nando, para te perguntar uma coisa que a gente perguntou pro Benfica aqui também, quando ele participou com a gente. Que é sobre essa coisa assim do rádio e da galera tradicional do rádio numa transição para a internet, para o YouTube, né? E a gente vê que tu tem isso bem diversificado também. Tu participa lá das jornadas do Bairrista, já teve com o Daniel Oliveira, e tem o teu canal do YouTube também. Tu acha que isso é um movimento inevitável, né? Pelo meio rádio tá perdendo tanto de espaço, de engajamento para a internet e YouTube? Tu acha que daqui a pouco as coisas aí vão se regular mais ou menos como se regularam no rádio, entre questão de quem tem mais qualidade, menos qualidade? Como é que tu vê esse cenário hoje? Eu acho que é um caminho sem volta. Primeiro que eu acho muito legal, dá uma independência para os jornalistas que antes eram 100% dependentes de veículos para se manifestarem. Hoje o cara cria o canal dele, está lá no Instagram, no Facebook, e daqui a pouco ele cria relevância e ele tem gente, ele se sustenta e se ele não fosse só se sustentar, mas ele consegue continuar se comunicando, ele está no ar, ele não desaparece, como alguns veículos desapareceram, porque às vezes tu sai num veículo e o veículo sai meio atritado contigo, nem citam mais que tu existiu, bem que arquivam o sujeito, né? Parece que ele nunca existiu. Hoje não, hoje a internet dá a possibilidade dos jornalistas se manifestarem, eu acho isso muito bom. Eu gosto muito da ideia do YouTube, porque a gente produz conteúdo para várias redes sociais, e a rede social que reconhece e remunera isso é o YouTube. Então, acho o YouTube uma rede justa. O Twitter fica só sugando a gente, né? Tu bota lá isso, aquilo, vai um monte de gente, todo mundo vai pro Twitter e não recebe absolutamente nada. O Facebook agora está criando algumas maneiras de monetização, mas o YouTube é a melhor maneira, porque ele não precisa nem que o cara venda. Claro, se tu tiver, além do teu canal, se tiver os acessos, né, para receber, e tu tiver um contato, consiga vender, ter apoiadores, patrocinadores para apoiar o teu canal, excelente, né? Excelente. Mas até que tu não venda para ninguém, ainda assim tu consegue te remunerar, né? Então eu acho um caminho sem volta, e especialmente, né, te dá independência de dizer as coisas, né? E tu não fica 100% num veículo, o veículo não consegue mais te arquivar, como um tempo atrás eles faziam. E absorve, né, o mercado aí que tá precisando, claro, também, né, trabalhar, ele absorve, né?
Não, e tu consegue criar. Eu coloco isso aí da Guaíba, eu fiquei olhando assim, pô, a gente fazia tubo antes, escondia o tubo. Ninguém queria dizer que não estava no estádio narrando, né? A gente escondia isso. E com o negócio da pandemia, estava todo mundo fazendo o tubo e mostrando com câmeras. Lá na Guaíba a gente estava fazendo isso, né? Mostrando com câmeras a transmissão, o narrador, o comentarista e tal. Pô, isso aí é um filão, pensei. E aí convidei o Daniel, né? E comecei no meu canal, do canal do Daniel, né? Eu, Daniel e o Salzano, foi bem legal. Que trio maravilhoso. Muito legal. E aí o bairrista me chamou e tal, eu fui fazer também com o pessoal do bairrista, o Daniel tá fazendo também no canal dele, né? E eu fui fazer com o pessoal do bairrista, porque eu tinha já muitos projetos e organizar toda a estrutura, para mim naquele momento eu não tinha como, né? Eu precisava fazer outras coisas. Então, no bairrista tinha uma estrutura montada, mas também é um outro projeto que está tocando, que lá tá Silvio Benfica, Kleber Grapalska, Ramiro Ruschel, o Júlio Lemos, tem uma galera que trabalha. Timão, né? timão. E tu vê, e os caras têm lá os patrocinadores, têm os acessos, estão vivendo, estão trabalhando, estão criando conteúdo, estão fazendo as coisas. Eu sou muito fã da turma, viu? Muito fã mesmo. Eu gosto também muito deles, gosto. O Maiká é um cara muito, muito visionário, assim, já me ajudou em outras oportunidades, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? É aquela história, assim, a idade do cara, se o cara é novo. O Abel Braga tá mostrando que esse negócio de botar carimbo de ultrapassado, o Brasil adora chamar os outros de ultrapassado, uma palavra da moda, né, esse aí tá ultrapassado, né? Pois isso é muito velho. Como se sempre o novo fosse melhor que o velho, ou mais bonito, ou mais legal. Nem sempre. O novo é novo, ok? Às vezes ele é mais eficiente, nem sempre ele é mais eficiente. Tem métodos antigos que são muito eficientes e às vezes muito mais eficientes que os novos, né? Então é uma questão de tu usar aquilo que tu acha que tu tem que usar, né? Mas esse carimbo que colocam nas pessoas de ultrapassado, de coisa assim, que não dá mais, né? Isso a gente tem que ter cuidado, porque isso não diz respeito à idade. Isso diz respeito a tu tá ou não, né, dentro dos dias de hoje. Eu odeio o cara dizer, essa música era do meu tempo, essa roupa era do meu tempo. Pô, meu tempo é agora, entendeu? Eu tô vivo. Eu tenho meu tempo de 15 anos, 20 anos, né? E o meu tempo agora, de 58 anos. Eu tô muito vivo. E que coisa boa tu tá, né, recebendo tudo isso. O cara não pode se desatualizar, né? Eu conheço cara de 40, de 30 e poucos anos que ficou velho pro jornalismo. Não só em ideias, não se atualizou, não sabe trabalhar em jornalismo. Não sabe mais como fazer, né? Tem um método antigo e não sabem se atualizar. E aí é um problema. Aí é um problema. Isso não tem a ver com idade, tem a ver com tá vivendo, cara. Tu não pode estar vivendo, aí tu tem 60 e quer viver como se tu tivesse 30 ainda. Como se o mundo fosse igual quando tivesse 30 anos. Não, o mundo vai mudando, vai mudando, vai mudando, e tu junto. Então entra nessa, né? Não resiste a isso. Entra nessa. Perfeito. Nando, eu queria te perguntar, como é que tu tá vendo, assim, ó, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu ainda peguei um finalzinho daquele negócio de a gente chegar aos estádios e poder conversar com o jogador enquanto ele se deslocava do carro até os vestiários. De lá para cá, isso mudou de uma forma gigantesca. Hoje em dia, a gente mal consegue entrevistar um jogador. É muito raro quando tem uma entrevista de jogador, e hoje, com a pandemia, então é só a assessoria de imprensa praticamente que faz. Como é que tu está vendo o nível do jornalismo esportivo gaúcho no geral, assim? Olha, assim, ó, vou dizer até como ouvinte, telespectador, seja lá o nome que quiser dar, tá? Como receptor de notícias. Tá chato, né? Tá muito chato. Tu ouve, por exemplo, um pós-jogo, não é mais o pós-jogo que a gente fazia antigamente, né? Com entrevista, pergunta, resposta, tu tinha acesso a todo mundo. O dia a dia, cobertura de treinamento, tu olhava o treino, tu escolhia quem tu ia entrevistar, tu olhava o treino baseado na tua observação, tu ia entrevistar esse ou aquele. Claro, eram 3, 4, né, repórteres, às vezes, costumando o jornal, dava um pouco mais, mas nunca o absurdo ou o número que é hoje, né? E é difícil, tu pode ser preconceituoso ao filtrar. Então eu vejo lá, fulano de tal, do canal não sei o quê, pergunta pro Renato. E aí tem 30 caras perguntando pro Renato, 30 caras perguntando pro Abel. Aí é uma chatice, cara. É muito ruim isso, eu não sei como resolver assim, mas eu posso dizer que é desinteressante. E quando é desinteressante é porque caiu o nível, né? É evidente que cai o nível. Eu acho que é um problema também na ponta, assim, do pessoal que está quem está mais consolidado em jornalismo, está mais tempo, tem um pouco mais de experiência, são raros. Estão lá fazendo entrevista coletiva, a maioria está em outras funções. Então é uma galera que está no início de carreira. Então é todo mundo meio deslumbrado ainda com ver o treinador ao vivo, tá perto do jogador,
sabe? Ainda não passou isso. Eu também, quando comecei, achava o maior barato. Olha aqui, tô dentro do Maracanã, tirava uma selfie. Nem tinha selfie naquela época. Tô aqui dentro do Beira-Rio, tô aqui dentro. Eu achava maravilhoso. Pô, do lado do fulano de tal, ficava esse tal. Olha aqui quem é que tá do meu lado, tô entrevistando o Romário. Tá louco pra pedir um autógrafo pro cara fazendo uma entrevista. Nossa, maior de todos. Normal. Mas aí isso passa, cara. E daí tu começa, aquilo passa a ser teu dia a dia. Tu conviver com isso é o teu dia a dia. Tu vê todo dia o treinador, os caras, os jogadores, aquilo é teu dia a dia. E o que eu noto é que não tem mais isso. Então, às vezes, tu vê muito deslumbramento com o treinador. Eu acho que como a coletiva engloba grandes veículos e veículos menores, então é o momento de tu brilhar. Então, às vezes, a pergunta é imensa, cara. Tu quer perguntar se o cara... o que tu achaste da atuação do meio-campo do Inter? Aí o cara diz, o que tu achasse, ô fulano, do Abel, do meio-campo do Inter, já que o outro adversário, ele fez isso, fez aquilo, e a defesa do Internacional não sei o quê, e tu acha que foi por isso, ou talvez tenha sido por aquilo que o time acabou não... Pô, e aí o cara não para mais, meu. Pergunta, cara, pergunta. Ô Abel, o time não rendeu bem, o meio-campo tava mal, o que aconteceu? Como é que é, Nanda, a pergunta vestibular aí? A pergunta vestibular é o cara dá 30 opções, né? Ô, Abel, tu acha que perdeu o jogo, calaste mal o time, Abel? Ou não escalou mal, foi o adversário que não sei o quê, ou foi... O cara dá 4 opções. Às vezes, para a pergunta direta, o cara tá numa encrenca, ele não sabe como é que ele vai responder. E às vezes tu dá as opções, essa é a minha saída. O cara dá opção, então eu chamo de pergunta vestibular, não dá opção pro cara, meu, vai lá e pergunta, né? Vai lá e pergunta. E na coletiva tem isso, todo mundo quer brilhar um pouco, né? Que é o momento, tá todo mundo junto, vários veículos de comunicação, ainda mais que alguns que pedem, né? Te identifique o teu veículo. Daí é a glória. Aqui é o Nando Gross, da rádio tal. Pô, o cara sente o máximo, né? Imagina, olha só. De repente o cara tá lá no canal não sei o quê, ou tá lá na rádio não sei o quê. Pô, tu viu, saiu meu nome na Gaúcha, na Guaíba, na ABC, no canal do Carmelito, e tudo que é lugar. O cara fica encantado, entendeu? Então também tem esse problema. Tem muita gente que na ponta de baixo está começando carreira, não é um defeito deles, né? E eu acho que o nível não é bom das perguntas, essa é a verdade, o nível não é bom das perguntas e da forma como está fazendo, né? Por exemplo, as coletivas do Grêmio é uma vergonha, cara. Eu sou amigo do Vitor Rodrigues, não sei como é que o Vitor aceita aquilo, cara. É muito desproporcional, cara, mandar pergunta para gravada, ainda mais pro Renato. Atualmente, pô, os caras achavam o Dunga grosso, vem cá, o Dunga era o cara mais educado que tinha em coletiva perto do Renato. Pelo amor de Deus. O Dunga não escondia de ninguém que estava mal-humorado, já sabia que ele estava bravo. Agora ele mudou, mas naquela época. O Renato não, o Renato tem aquela coisa do Renato, bom vivan, o cara da praia, não tem nada, um cara estressado, né? Parece que eu odeio falar do Grêmio. Pô, tá falando um cara aqui que acha o Renato, sempre achou o Renato uma figura bacana, legal, um cara da cidade legal, né? Pô, uma lenda dentro do Grêmio. Mas hoje o Renato fica bravo quando pergunta sobre o Grêmio, parece que ele não quer falar no assunto do Grêmio. Parece que ele não quer falar nem de futebol, né, Nando? Ele não quer explicar o jogo nunca, né? A gente não vê ele explicando o jogo. É uma coisa chata. Não vou te responder isso, porque vocês isso, vocês aquilo. E aí, sabe, usando esse negócio, tá? Vou jogar vocês... Parei um pouquinho, o Renato parece assim, ó. Sabe aquela coisa antiga, tu tem um dossiê contra o fulano de tal. Se ele te atacar, eu vou divulgar o dossiê. Parei um pouquinho, né? Aí o dossiê seria divulgar o time que as pessoas torcem. Pô, que coisa mais medieval, né? Mais careta, mais antiga, né? Por favor, né? Pelo amor de Deus. O Renato, e aí é muito ruim, porque daí tu começa a lidar com um torcedor que é meio... Não gosto de estar misturando política, mas parece um pouquinho, sabe? Que são seguidores, né? O pessoal chama de gado hoje. São seguidores do Renato. Vira milícia, do Renato, né? Dá pra falar quase milícia do Renato, né? O Renato faz uma tentativa de transformar torcedores em justiceiros. E alguns acreditam nisso e abraçam a causa, né? Mas olha, eles passarão, né? E nós passarinhos, se Deus quiser. Falando nessa, né, continuando, né? A gente falou agora do Renato, né? E desses formatos aí que a gente está vendo hoje de entrevista pós-jogo e pré-jogo, tá muito chato mesmo. E antes era bacana de o cara pegar e ficar no rádio escutando, e eu gostava, e eu abandonei um pouco isso, porque realmente estou achando muito chato. Mas eu acho também que aí tem e essa pergunta passa para ti, não tem um pouco de culpa dos clubes também, que deixaram o negócio muito engessado? Porque os clubes hoje, todos esses jogadores aí, técnico, todos têm contrato de direito de imagem. E aí o cara diz assim, não quero dar entrevista. Não, para aí, cara, tu tem contrato de direito de imagem. O clube teria o que obrigar, né, o cara a dar entrevista. Então, eu acho que tu não acha que os clubes, eles não estão colaborando para que
não tem essa comunicação boa com o torcedor, e isso aí acaba acarretando até problemas de público, de consumidor, de produtos do clube, porque tudo é mal vendido. O que eu acho é assim, ó. Eu acho que os clubes participam disso de uma forma bem clara e tem posição nessa história, tá? Porque os clubes, eles estão hoje cada vez mais estruturando, né, a sua imprensa oficial, né? Eles querem ter o canal deles, a imprensa oficial deles. E aí a prioridade é sempre essa, né? A primeira Então a gente, por exemplo, às vezes recebe algumas entrevistas, né, que é feita ou pelo assessor de imprensa, ou pela TV do clube, ou pela rádio do clube, que é mandada por WhatsApp para nós da imprensa. E a gente recebe as coisas assim. O que eu vejo é isso. Os clubes em geral, não é nenhum nem outro, né? Eles querem cada vez mais ter os seus canais oficiais, né? O canal oficial é legal e acho que é necessário. Eu acho que é um avanço o canal oficial. Agora, tu não pode, quando tu tem esse clube, tu tem um canal oficial, tu não entender que existe uma imprensa, que é diferente do canal oficial. A imprensa questiona, a imprensa pega o defeito, pega o problema, né, pega a crise, né? Ela vai também naquilo que o torcedor se angustia, não só pro lado bom, mas pro lado ruim. E é ruim quando tu faz isso. Eu acho importante, por exemplo, os governos terem aqui, por exemplo, eles não acham importante ter uma televisão, né? Tanto que se desfizeram da TV. Eu acho fundamental. São Paulo tem a TV Cultura, que é um enorme canal de comunicação, né? Dentro de um modelo de negócio diferente, né? Uma parceria, mas que é um modelo que funciona, né? Eu acho fundamental, né? Se o governo brasileiro tivesse uma rádio dele 24 horas, não ficava nos incomodando com a Voz do Brasil, obrigando as rádios a terem que parar tudo para rodar a Voz do Brasil. Se eles tivessem um canal de rádio oficial. Eu acho importante ter o canal de rádio oficial. Agora, tu não pode, ao ter o teu canal de rádio oficial, ou o teu canal de TV, ou teu, seja lá o que for, tu simplesmente priorizar esses canais e aí tu começar a querer competir com a imprensa, né, a imprensa aberta, né, que não é oficial, e começar a priorizar. Então, a entrevista vai ser primeiro no meu canal, fulano vai falar só pro canal, grava uma entrevista, vocês pegam lá no canal, viu? Vocês vão lá e pegam, a gente não tem mais acesso. Nós passamos a ser uns meros, né, reprodutores de conteúdo que já estão no canal. Aí é muito ruim. Ah, não, as coletivas estão lá no canal, fulano deu uma entrevista, está lá no canal, tá tudo assim, né? Então, tu passa simplesmente a reproduzir aquilo que está ali, né? Isso eu acho que os clubes não é que eles tenham culpa, eu acho que eles são protagonistas, é o que eles querem. Eles querem ter a imprensa, assim, né? Dominar a imprensa. Aliás, os regimes totalitários gostam de dominar a imprensa, porque todo mundo que tem poder adora ter a imprensa nas suas mãos. E aí tu tá lá no clube, imagina, o cara assume um clube de futebol, o clube que ele torceu a vida inteira, ele pode escolher técnico, contratar jogador e ainda definir o que é e o que não é notícia, o que ele pode e o que ele não pode botar no ar do clube dele. Isso é uma tentação. Até porque os clubes aqui não são dirigidos assim por profissionais, gestores em administração que chegam lá, né, que fizeram MBA, não sei o que, em administração, são grandes CEOs que vão administrar os clubes. Não, não é assim. É um cara que era torcedor, virou sócio, virou conselheiro, que é apaixonado pelo clube, né, ganhou apoio político e se torna presidente. Ele pode não ser um bom gestor e se torna presidente, né? Então essas coisas que a gente está falando, assim, de esse imaginário do cara querer escalar time, né, o cara querer escolher treinador, contratar, esse jogador foi a minha gestão que contratou, isso vale também na imprensa. Os caras querem ter o seu canal e querem que as coisas sejam filtradas pelo canal. Essa é uma tendência. Nós vamos ter que nos virar para trabalhar daqui para frente. Mas isso é que os clubes querem como projeto. Eu só acho que eles acabam limitando até a visibilidade dos clubes. É mais ou menos o que acontece com as transmissões hoje de futebol. É muito mais fácil eu ver um campeonato italiano, um campeonato inglês, do que o campeonato brasileiro. Não consigo ter acesso aos grandes jogos do Brasil se eu não tenho o pay-per-view. Tá, mas os caras têm uma receita do pay-per-view, mas e a visibilidade? Por isso que cada vez tem mais jovens torcendo para clubes do exterior do que os clubes brasileiros. Se tu pegar, por exemplo, ó, um que abre total mão da visibilidade, o Atlético Paranaense. Nem o regional foi transmitido na Globo, que transmite lá, né? Eles não querem. O brasileiro também, eles não fecharam com a Globo em TV aberta. Eles estão perdendo visibilidade, mas eles estão marcando posição. Tu não consegue ir lá fazer um boletim, entrevistar ninguém, é um horror. Eles tentaram impedir o acesso de rádio para transmissão de jogos, mas no Brasil tem uma lei, né? Tem uma lei que proíbe a cobrança de direitos
para transmissões, não só esportivas, transmissões que sejam em áudio no Brasil. É proibido a cobrança de direitos. Né? Até a Libertadores, se eles quiserem um dia cobrar de rádio, podem, porque não é uma competição brasileira, mas o Brasileirão, a Copa do Brasil, os regionais não pode, está na lei, a não ser que mudem a lei. Aí tem que passar pelo Congresso, vai para a Câmara, para o Senado, tem que o presidente, né, assinar, senão não vai mudar, não vai ser o presidente do Atlético Paranaense que vai mudar a lei, você não vai conseguir fazer, mas o que ele tentou, mas o que ele pôde, ele fez. Dane-se a visibilidade, o negócio dele era criar o canal dele. O Atlético é assim e ponto final. Né? E eu vejo que é uma tendência de muitos clubes. Eu não acho bom, eu não acho inteligente. Estou fazendo aqui a crítica até. Estou dizendo, eu acho que eles estão perdendo, né, muita coisa. Me lembro, tem nada a ver, mas me lembrei agora de uma entrevista do Chico Buarque, quando ele tinha uma posição política muito radical, que ele não dava entrevista para a Rede Globo. Aí um dia ele se deu conta, o empresário e outras pessoas falaram com ele: ô Chico, a Globo vai muito mais longe do que tu, eles chegam em qualquer canto. Então fala o seguinte, usa os caras para dar tua mensagem, eles querem que tu fale, eles querem que tu bote tua música, bota tua música. Hoje tu tá em 7 estados, vai estar em 200, vai estar em todos. O cara vai estar numa árvore, lá em Belém, vai estar no meio da floresta amazônica, vai estar te ouvindo. E aí eles deu conta, é verdade. Né? Eu acho que é isso que os clubes não se deram conta. Eles não têm que competir. Eles têm que saber usar a imprensa a favor deles. Tem que saber usar esse canal. A imprensa ela é aliada, se tu souber ter uma boa relação com ela. Agora, quando tem problema, tem problema. E o problema se enfrenta, né? O problema não se bota para debaixo do tapete, escondendo a imprensa. O problema se enfrenta. Né? E quando tem uma crise, tu não esconde a crise. Tu vai para frente do microfone. Aonde começou a crise? É no Twitter? Tu vai pro Twitter e responde. Começou no rádio, tu vai no rádio e responde. Mas não é no dia seguinte, é na hora. É assim que se faz gestão de crise. Os clubes têm uma dificuldade de entender isso, eu acho, por falta de profissionalismo, né? Tem profissionais do futebol, mas na gestão, né, na gestão do clube em si, em geral, não são, né, homens de administração, que têm uma visão de negócio, coisa assim. Estão mais preocupados com o clube, com a paixão, e às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que tu tinha que saber usar melhor a imprensa e não brigar com ela. Nando, me lembrei de dois caras que são justamente, dois dirigentes que não são profissionais, mas que são justamente isso que tu falou. Fernando Carvalho e Romildo Bolzan. Quando dá a crise, eles vão lá e enfrentam, não deixam o troço ficar uma bomba, um negócio gigantesco. Eu não sei se o Vicente quer tocar mais algum assunto com o jornalismo, senão eu vou levar o Nando para dentro de campo. Só para dizer que eu concordo com o negócio do Carvalho, do Romildo, lembrei do seu Balvê, lá atrás, né, contando uma história. Eu entrevistei o seu Balvê uma época, já fora, já não era mais o dirigente da época, me contando o episódio de 76, né? Virou uma crise. Né? O Minério teve uma briga, parece que com o Lula e com o Manga, deu um rolo, o Minério, já, a notícia é que o Minério ia embora, e ligaram pro Balvê, que ele tinha que tomar uma posição e tal. E o Balvê gostava de dormir até tarde. E ele era 10h30, tipo assim, da manhã, ele foi pro Beira-Rio. Começou a entrevista coletiva e ele já deu uma letra aqui, a última vez que vocês me acordam essa hora para falar. Já dei uma bronca no Minelli, tá? Não sei nem o que aconteceu, mas já dei uma bronca nele por eu ter que sair de casa essa hora da manhã. Aí ele já esculhambou com o time. E na hora ele foi lá e falou sobre o assunto, definiu, o Minelli ficou lá e foi bicampeão brasileiro. Mas não foi pro dia seguinte, não. Foi na hora. É assim que as coisas se resolvem. Não, eu já quero puxar então para dentro de campo, porque eu lembro que o Nando foi dos primeiros nas grandes rádios aqui de Porto Alegre, as que transmitem futebol, a trazer uns elementos mais científicos de dados para dentro das transmissões e das análises. Né? Nando falando em poste de bola, em número de passes, desarmes, essas coisas. E aí, Nando, eu quero te ouvir sobre essa polarização que está rolando entre o novo e o antigo. Como, por exemplo, para a gente elogiar o que o Abel conseguiu fazer, pegando o time do Inter na situação que pegou, seja obrigatoriamente, a gente tem que dar pau no Cudê, por exemplo, entendeu? E aí gente que aproveita esse motivo para fazer chacota de quem estuda mais o jogo, e o contrário também, às vezes. Como é que tu vê essa coisa na análise do jogo? Tu tem razão, é um pouco assim às vezes é de militância de um lado ou de outro, né, de radicalismo, porque quem disse que o Cudê, por exemplo, estuda mais futebol do que o Abel, por exemplo? A gente sabe que eles têm visão diferente, têm métodos diferentes, mas quem disse que um sabe mais do que o outro, né? Até vamos pegar o currículo do Abel, do Cudê, não, tem que construir ainda, né, para chegar perto. Eu acho que não há essa contradição. Eu sou daqueles que acham que o Cudê fazia um bom trabalho no Inter, tinha problemas, claro, mas ele é recente a chegada.
E aí pega uma pandemia, tudo que aconteceu, ele foi muito prejudicado pelo fato de não ter conseguido vencer Grenal. A gente sabe da rivalidade aqui, mas não dá para rasgar os fatos, né? O fato é que ele deixou o Inter era líder do brasileiro, né? Isso aí tu não joga fora de uma hora para outra, né? Então não, isso aí ninguém vai tirar dele, ninguém vai tirar dele. Aí quando veio o Abel, né, veio muito essa coisa assim, mas como assim saiu o Kudê, que era a materialização do novo, para vir o Abel, que é um cara, digamos assim, chamado já de aposentado e ultrapassado, né? Por que esse radicalismo? E depois se viu que não era bem assim, né? Se viu que naquele momento, né, era talvez o que precisasse ser feito, né? A saída do Kudê, eu vou dizer uma coisa, eu gostei do trabalho dele, mas a saída dele não gostei, o jeito como ela se deu. Acho que ele poderia ter sido mais claro, né? Não gostei, acho que teve barbeiragem na gestão, tá? Na hora de mantê-lo aqui, sim, teve barbeiragem, mas eu acho que ele não conduziu bem também o processo. Mas essa polarização não é boa, cara, porque é uma coisa óbvia, tem que entender o seguinte, não existe uma forma só de se ganhar no futebol. Tu pode jogar futebol de forma propositiva, com posse de bola, atacando o adversário, tá? E ganhar o jogo. Tu pode jogar de forma reativa, né? Ter 30% de posse de bola e fazer 4-0, como o Chelsea fez do Barcelona, né? Numa Champions, eu sofri lá naquele Chelsea campeão do Drogba, depois se entregou para o Corinthians lá no Mundial, mas passou pelo Barça sim. A Inter de Milão passou pelo Barça, eu acho que não teve 20% de posse de bola, foi um massacre. O ônibus do Mourinho. O Leicester foi campeão na Inglaterra, sim, né, jogando reativo. O Inter vem tendo sucesso assim, porque é um conceito, às vezes, Sente, Mano, Carmelito, que o time que é reativo é defensivo. O Bayern foi campeão de tudo assim também. Também foi assim. Né? O Bayern começa a mudar para um futebol propositivo com o Guardiola. Guardiola, exatamente. A Champions anterior não era assim que ele jogava. Jogava diferente, tem toda a razão. Né? Porque há o conceito, o time joga reativo, então ele é defensivo. Não é. O teu time pode ser reativo como estratégia. Quando tu rouba a bola, tu pega o adversário com a defesa em geral fora do lugar. Se é um adversário que tem linha alta, tu vai pegar com espaço para jogar, se tu tiver um atacante de lado, um atacante veloz. Então tu cria maneiras, tu cria uma maneira de ser extremamente ofensivo jogando de forma reativa, sem a posse da bola. Uma coisa é ser reativo, outra coisa é ser passivo. Que é o que eu digo que durante um bom tempo foi o time do Inter com com Argel. Desculpa, Abel, um Argel, né? Porque assim, o Inter roubava a bola e dava um bico pra frente. Não tinha nenhuma estratégia. Só tinha estratégia para jogar sem a bola. Quando tu tinha a bola, tu não tinha estratégia. Aí não é um time reativo. Reativo é aquele time que quando ele rouba a bola, ele sabe exatamente como fazer. O Real Madrid do Zidane era brilhante fazendo isso. Brilhante. Parece que o Real Madrid que saiu, que o Zidane não tá mais lá. Não tá lá, mas o Real Madrid aquele de 2 anos atrás com o Zidane, que ganhou tudo. Fez muito contra-ataque fantástico assim. Então ser reativo não significa ser defensivo. E aí tem uma galera que não entende isso, e aí polariza. É bem complicado isso, é bem complicado, mas eu acho que é importante ser o que o Abel fez. Como é importante que o Cuca acabou fazendo. Ele perdeu a final, até porque o Palmeiras tem muito mais qualidade, mas resgatou também. Outro que deram como aposentado é o Cuca Ball, não sei o quê. Pô, o Cuca é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, e de uma hora para outra aposentaram o Cuca, não sabe mais nada. E ele pega o Santos, liquidado, e mostrou que soube organizar um time e chegar à final de Libertadores. Aliás, acho que é um erro da Conmebol, é mais justiça um time chegar à final da Libertadores, e aí ele abre mão de tudo, do brasileiro, de tudo, para chegar na Libertadores, e aí ele não consegue o título, nem vai participar do ano que vem, porque, a não ser que ele consiga a vaga, que é muito difícil via brasileiro, mas eu acho que o vice da Libertadores tinha que ter vaga garantida, nem que fosse de uma pré, mas ficar fora da Libertadores acho uma demasia. Ainda mais com uma final de um jogo só, né, mano? Que claro, eu acho que não dá a oportunidade de tu tentar reverter, né? Agora, nessa discussão que tu estava tendo, Nando, eu acho muito engraçado o seguinte, a gente que acompanha futebol há muitos e muitos anos, a gente sabe que o futebol, a tática, é o gato e o rato. Um cara tenta fazer de uma forma, o outro vai lá e inventa a forma de ganhar daquele cara. E vai assim, quantas vezes a gente já viu isso acontecer no futebol? Não tem uma maneira, parece que tem uma maneira, só se ganha no futebol jogando assim, não é assim. Não é assim. Tava se cobrando muito isso lá do Fernando Diniz. O Fernando Diniz só tem uma maneira de jogar. Não acho que foi por isso que o São Paulo decaiu e ele foi demitido. Acho que foi muito mais por um problema de gestão. Ele perdeu completamente o vestiário. Perdeu totalmente o vestiário. O São Paulo
por pior que ele tivesse, por mais desorganizado que ele pudesse estar na reta final, não ia perder tanto como perdeu. Foi um problema sério que teve de vestiário e ali ele perdeu o grupo e não conseguiu recuperar. Mas não acho que só tem uma forma de jogar. Tem umas coisas que, eu ouço os troços da imprensa, às vezes eu sou da imprensa, cara, mas dá uns carimbos assim, um raciocínio fácil. O Santos perdeu porque o Cuca desconcentrou o time naquele negócio que ele foi expulso e aí acabou tomando gol. Se o Santos pega a bola e faz o gol, iam dizer que o Cuca desconcentrou o Palmeiras, foi uma arma... Gênio, ia ser gênio. Por favor, cara, mas com uma simplificação assim, que é difícil analisar futebol assim. Mas infelizmente, cara, por exemplo, eu vi na Fox e também tava o SBT passando o jogo. Cara, foi uma vergonha que aconteceu lá com 7 mil pessoas, todo mundo um por cima do outro, sem máscara. Vergonha. Como os caras eles pagam os direitos de transmissão, só pode falar bem. E eu aqui, não estou falando mal do jornalista, porque de repente, coitado do narrador, do comentarista, vem o cara que é dono da empresa e bota uma ordem aqui, ninguém dá pau na aglomeração. Vamos pro jogo e ninguém fala nisso. É o trabalho dele, cara, é o emprego, família tá em casa, sabe? Não pediram pra ele mentir, não pediram pra ele dizer que legal a aglomeração, isso aí aí seria demais, só pediram pra ele não falar nada. Os caras não falam, não sei se teve esse pedido, tá? Não sei, mas chama a atenção que ninguém da Fox, ninguém do SBT disse, vem cá, gente, tá errado isso. Não pode isso acontecer. Né? Mas ninguém falou nada aí. Ele foi uma vergonha. Uma vergonha. As autoridades sanitárias do Rio de Janeiro deixar isso acontecer e se esconder atrás da Conmebol. Não, a Conmebol tem os poderes. Não. Conmebol tem poder até aí. Da minha cidade, Rio de Janeiro, se eu sou prefeito, aqui tem uma pandemia, tá morrendo gente, não vai ter isso. A pressão Acabou. No sistema de saúde não vai para cima da Conmebol, vai para cima do gestor da cidade. O cara fica, vai lá no hospital Conmebol. Não tem esse hospital aqui no Rio de Janeiro. Que conversa é essa? Bruno Covas está de atestado médico para não ir trabalhar. Ele é prefeito, não está indo à prefeitura porque está doente, está de atestado médico. Mas não estava lá no Maracanã. Parem um pouquinho, os caras estão de sacanagem, né, cara? E o exemplo, que horror. Fica ruim isso, né? Fica bem. Aquilo foi muito ruim, foi o ponto negativo da Libertadores, né? Não precisava aquilo. E o jogo foi ruim, né? Mas quando as pessoas me xingam muito o jogo, eu disse, não, é ruim, cara. Em geral, a decisão é ruim. É difícil tu achar a decisão, ela é emocionante sempre. Mas de alta qualidade técnica nunca é. A bola queima, cara. A bola tá queimando os jogadores. Ninguém quer perder. Essa é uma novidade, né? Qualquer erro pode ser fatal. É um horror. Final... O jogo único potencializa isso também, né? Não tem chance de reversão. Às vezes tu pensa, se eu errar aqui agora, não tem tempo de recuperação, não. Acabou. Então, é muito tenso o jogo final. Ele nunca é um jogo bonito plasticamente. Ele é tenso. Ele é emoção até o fim. Mas bonito não é. Nando, me diga uma coisa. O que tu tá... Vamos falar, eu vou puxar um pouquinho agora para a dupla Grenal. O que tu tá achando do Grêmio? Tu acha que o Grêmio deu uma estabilizada, mas tem uma decisão logo no final do mês? O que tu tá achando do Grêmio? Eu acho o Grêmio muito ruim esse ano, cara. Vou dizer assim, é o pior ano do Renato nesse retorno dele nos últimos 4 anos. O Grêmio não jogou nada nessa temporada. O Grêmio foi campeão gaúcho perdendo 3 vezes pro Caxias. É que o Grêmio se dava bem nos Grenais. Os Grenais reabilitaram o Grêmio. Os Grenais sustentaram o Renato. Os Grenais respaldaram o Renato junto à torcida. Né? Por isso que foi esse horror na derrota pro Grenal. Né? Aquele pênalti o pênalti do Kahneman, por favor, reclamar disso é só aqui porque é aqui na aldeia mesmo. O pênalti do Kahneman é muito pênalti. O do Ferreira é muito polêmico. Né? O Simon acha que foi pênalti, eu falei com o Gaciba, ele me acha que foi não. Mas o do Gaciba eu sempre desconfio um pouco, é meu amigo, mas eu desconfio porque ele está dirigindo a arbitragem, ele não vai criticar publicamente o árbitro, né? Mas então, eu aceito que ali, vamos dizer que o árbitro tem errado. Tá bem, mas para virar tudo aquilo, né? Um complô, um mundo contra esse. Cara, eu não lembro de pênalti em Grenal que não tenha virado polêmica. Desde 85 eu trabalho em rádio, comecei a fazer transmissão de Grenal. Tudo que é Grenal, que tem um pênalti, tem rolo, cara. Tudo bem, é do jogo. Mas esse foi pior, foi potencializado. Porque o Grêmio não perdia nunca, era 11 Grenais e agora nessa temporada foi um massacre em cima do Cudê. E foi o que manteve o Renato. Esse é o detalhe. O que estava mantendo o Renato respaldado eram os Grenais. E aí ele perde o Grenal. Eu vou dizer uma coisa, para mim os resultados do Grêmio no ano são melhores do que o desempenho. É um milagre o Grêmio estar na Copa do Brasil na final. Se vocês virem bem, o Grêmio teve um adversário de alto nível, que foi o São Paulo, só. O Grêmio pegou o Juventude, que estava na B, o Cuiabá, que estava na B, né? E o São Paulo, agora vai pegar o Palmeiras na final.
Na Libertadores, o grande momento é quando ele ganha do Inter no Grenal. Que o Inter era líder até então, e aí vai pro Grenal e o Grêmio consegue passar pelo Inter. Ali mudou tudo. Né? Ali o Grêmio consegue dar uma crescida na Libertadores. Mas também fez uma campanha, olha a forma como o Grêmio sai da Libertadores. Leva uma goleada no Santos. A temporada do Grêmio não é boa. Né? O que pode salvar é a Copa do Brasil. Mas eu diria assim, ó, não é a tendência. O que o Grêmio jogou até agora, o Grêmio não recomenda ganhar uma Copa do Brasil esse ano. Mas tá na final, né? Se tá na final, pode ganhar. Nando, em relação ainda ao Grêmio, não te parece que os sinais aí estão demonstrando que seja qual for o resultado, o ciclo do Renato vai se encerrar aí depois dessas finais? Eu acho que o Renato não tem mais o que fazer. Olha, eu defendi até bem pouco tempo a permanência do Renato, mas vendo o que está acontecendo agora, né, e a maneira como reage o Renato à crise, o Renato parece que ele reage bem quando está tudo certo. A reação dele na crise é de um guri mimado que sempre ganhou tudo e não aceita agora perder. Né? É muito ruim, entendeu? O mundo está contra mim. Né? Aliás, é uma coisa do ser humano, né? O ser humano adora dizer que conquistou tal coisa contra tudo e contra todos. Todo mundo adora. Né? O cara vai lá, se formou, pegou canudo na faculdade, daí dá um discurso. O cara estudou no Anchieta a vida inteira, fez curso pré-vestibular. Né? Queria agradecer, ninguém acreditava que eu pudesse me formar aqui em filosofia e eu consegui. Vocês não sabem o que eu passei. 8 anos na UBA, eu consegui me formar contra tudo e contra. Para um pouquinho, né, cara? O cara nunca precisou trabalhar de manhã e de tarde, estudar de noite, essas coisas que a gente teve que fazer. Aí, pô, eu respeito, não significa que não tenha mérito. Tem, mas não precisa exagerar também, né? Tipo o Filipão, ganhou a Copa de 2002 com Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, e aí diz que ganhou contra tudo e contra todos. Ah, para um pouquinho. Ah, vai ganhar com Portugal contra tudo e contra todos, com o Brasil, que é 5 vezes campeão. E com aqueles jogadores que ele tinha, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Rivaldo, só esse trio, Roberto Carlos, pô, ganhei contra tudo e contra todos, aí é dose, né? Mas os caras gostam, valoriza, né? Sim. Ainda sobre o Grêmio, Renato, tu não acha que o Renato já não tá fazendo isso porque ele tá vislumbrando o Flamengo logo ali? Não acho o Renato, às vezes eu acho que todo mundo fala assim, ó, o Renato tá pautando, ele pauta a imprensa, é verdade, mas eu não acho que o Renato seja tão inteligente para fazer isso de forma consciente. Eu acho que a imprensa é que é muito trouxa mesmo e vai atrás. Não acho que o Renato faça de caso pensado. Para mim o Renato é um guri mimado, tá acostumado a ter tudo e quando não tem, não aceita não ter, né? Ele não aceita não ter, ele fica brabo. Ele fica irritado, ele não sabe lidar com o contraditório, ele não sabe lidar com a rejeição, ele não sabe lidar com as coisas que não dão certo, né? Porque ele é um vitorioso. O Renato pode ser mimado porque ele tem motivos até para isso. Ele é um vitorioso no futebol, como jogador, agora como treinador. Antes dessa fase do Grêmio, ele não era vitorioso como treinador. Tinha um título de Copa do Brasil com o Fluminense, alguns bons trabalhos, mas vitorioso como treinador, dizer que tem carreira boa de treinador, é agora no Grêmio. Até então, não. Aqui que se consolida o Renato como técnico, né? Mas eu acho que ele é assim, ele não sabe não ser um vitorioso. Eu conheço algumas pessoas e alguns caras até famosos, assim, que eu me dou bem e tal, mas que só sabem ser teu amigo, se dar bem, se passar o tempo inteiro dizendo o quanto eles são legais e maravilhosos, o quanto eles são bons. Né? Se tu não passar o tempo inteiro dizendo isso, o cara não é mais teu amigo. Né? Então, eu acho que isso acontece um pouco com o Renato, ele não sabe lidar com as coisas quando não estão indo bem. Né? Sei lá, né? É um jeito dele. E eu acho que o Renato, aqui no Grêmio, não tem muito o que fazer mais agora. Viu? Não tem muito, porque eu vejo ele saturado. O cara não tem paciência de falar com o Grêmio, sobre o Grêmio. Parece que, né, faz uma pergunta para ele, para qualquer coisa tá agredindo o Renato. É que deve ser ruim ganhar 1 milhão por mês. Isso aí deve ser um saco. Deve ser ruim. Morar num hotel, né? Porra, que saco isso aqui, não tem cueca que eu preciso lavar, não tem bife que eu preciso fritar, não tem nada para fazer nessa coisa aqui, sabe? Às vezes é chato isso, é chato isso. Né? Porra, não tem aqui, ó, que saco, tio. Tem 20 boletos e tem dinheiro para pagar os 20, vai sobrar ainda, que merda é essa, tio? Porra, né? O cara tá irritado, eu tenho dinheiro para pagar tudo isso aqui, nós estamos acostumados a ter 3, 4 boletos e é um horror para pagar, né? Eu não sei o que é isso, cara. Por que os caras se irritam tanto? Mas o que eu vejo é isso. Várias pessoas que tu conhece de um jeito, depois que elas começam a ganhar muito dinheiro, a paciência delas quanto mais aumenta o dinheiro, diminui a paciência. Olha o Filipão, que era o Filipão de legal com a gente antes de tudo isso. Virou milionário, pô, tu dá oi pro Filipão, oi por quê? Já fica bravo. Não pode falar mais com o jeito. Né? O Mano Menezes era um cara bacana que com a gente não consegue falar, mas com o Mano.
Não, os caras estão tudo irritados, tu faz uma pergunta, eles se irritam. Ou tu diz amém pra tudo, ou eles estão bravos. Então, eu cheguei a essa conclusão. Quanto mais dinheiro o cara tem, menos paciência ele tem com o resto das pessoas. Diz que o Roth também, né? Quando não tá trabalhando, é um cara super acessível, né? Ah, mas vou te dizer uma coisa, o Roth, às vezes, ele é fechado, mal-humorado, mas eu nunca vi ele ser mal-educado, agredir algum jornalista. Nem o Isso é Muricy verdade. é um cara mal-humorado, às vezes, turrão, mas agredir, ofender, confrontar, tipo, chamar pra briga, né? Quem tu pensa que tu é? Nunca vi ele fazer. O Celso Roth, às vezes, era turrão, burrado, brabo, né? Mas eu nunca vi ele ser mal-educado, grosso, com ninguém. Assim, de ofender, né? Como eu vejo várias vezes, o Renato várias vezes fazer, e outros treinadores que a todo instante estão fazendo isso. Eu não vejo, nunca vi o Celso Roth fazer. Tem uns técnicos que antes eu achava mal-humorado, que hoje eu, vendo outras figuras, eu nem acho. É que nem na política, entendeu? Tinha um parâmetro que eu achava, que horror esse cara. Hoje, vendo o nosso presidente, eu descobri que aquele cara era uma maravilha, entendeu? Mudou. Tem cara que eu achava um horror, hoje eu trago eles pra almoçar na minha casa. Vem aqui, tio. Pô, eu não sabia que tinha coisa tão ruim que nem eu tô vendo agora. Nando, me diga uma coisa, o que tu achou da campanha do Juventude nessa temporada? Só para completar aqui, ó, o Pintado saiu do Juventude hoje, na segunda-feira. Pô, perda Deve ter alguma coisa em mente para a Série A aí, né? Uma proposta. É o seguinte, cara, o empresário dele é envolvido com a Ferroviária de São Paulo e meio que eles emprestaram o Pintado para fazer a Série B. Então acho que já estava meio acordado isso aí. Como é que tu Mas viu? o Pintado não vai, com todo respeito à Ferroviária, o Pintado não vai querer voltar para a Ferroviária depois. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Talvez tenha outro campeonato. Eu acho que o Juventude agora vai ter que se estruturar bem, né, direitinho. Hoje conversei também com o Renato Cajá, ele também já está sem contrato, não sabe se vai ficar ou não, e claramente está esperando uma proposta, alguma coisa assim para definir, né? Agora já não tem também o Pintado, né? O Juventude tem que saber que a turma muda, né, completamente na Série A, é outra turma, e tem que estar estruturado para não chegar lá e entrar e descer, né? O Juventude precisa entrar, se consolidar durante um tempo, daqui a pouco começar a projetar algo maior, Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, começar passo a passo, mas a primeira coisa é entender que muda a turma e tem que estar qualificado para brigar, né? Mudou agora, mudou o time agora, os adversários. E esse ano tem um agravante, né? Daqui um pouquinho já começa de novo o brasileiro. Sim, né? Não tem muito tempo. Não tem férias pré-temporada, aquela coisa toda, né? Já começa, o Gauchão já é daqui a pouco, depois tem quem vai disputar a Copa do Brasil, pré-Libertadores, Brasileirão, vem tudo em cima, né? Não vai ter muito tempo. O Juventude vai ter que ver isso bem, né? Vai ter que se organizar. Se já perdeu o treinador, vai ter que ir atrás de outro. Aí, para o Juventude, né, Nando, o planejamento é mais atropelado ainda, porque até a última rodada ele não sabe se ele vai disputar uma Série A ou uma Série B. Não, eu tava falando mais cedo, hoje, tanto o Inter contra o Grêmio, talvez o Inter já tenha isso definido, só não divulgue. O Grêmio não. Né? Eu conversei hoje até com o presidente Romildo e ele me dizia a mesma coisa que o Paulo Luz já tinha me dito, o Grêmio já disse pro Renato que quer o Renato. O Renato só quer falar depois, quando terminar a temporada, né? E aí vai ser no dia 7 de março. E aí, como é que faz? Só depois disso que o Grêmio vai falar se o Renato fica ou não. É complicado, né? Não pode Porque ficar, já tá começando o gauchão, pré, tudo isso. Mano, Internacional, pergunta pro Nando. Exatamente nessa linha, tu acha que, independente do resultado do brasileiro, se o Inter for campeão ou não, assume o novo técnico já no início de março? É um troço bem maluco isso, né? Eu não sei o que tá passando na cabeça do Abel também, né? Não sei se o Abel, se ganhar, ele quer encarar mais uma temporada, porque se ele ganha, ele se torna uma lenda, se torna um mito. E se ele sair, né? Ele tá na história. Uma estátua, estádio Beira-Rio, estádio Abel Braga, se torna eu acho que se o Abel ganhar o brasileiro, ele vai se tornar o maior técnico do Rio Grande do Sul, com títulos, né? Porque ele vai ter o brasileiro, ele vai ter a Libertadores, ele vai ter o Mundial. Ele tem. Nossa, aí vira lenda no Inter, né? Agora, se ele ficar, ele pode ter uma semana só para comemorar. Na primeira derrota já estão corneteando, dizendo que está ultrapassado, né? Essa coisa toda. Na primeira derrota já estão em cima dele. Então, se ele resolver ficar, ele vai ter menos tempo para comemorar. Se ele sair, eu acho que ele consegue, né, ter mais tempo. Eu não sei se ele vai querer ficar. A lógica indica que, o cara
que já te deu o título da América, te dá o título do mundo, volta numa emergência, depois de 40 anos tira o time da fila, é campeão brasileiro, no sistema de pontos corridos, que o Rio Grande do Sul nunca tinha ganho, quem que vai imaginar que vai tirar esse sujeito? Né? Só se ele quiser. Eu penso assim, né? Agora, eu não sei se eles assinaram com o Ramírez, o que eles disseram pro Ramírez, né? Mas é que os fatos atropelam tudo às vezes, né? Eu já ouvi muita gente dizer assim, olha, tem que manter o planejamento, porque se há convicção no planejamento, tem que ser mantido. Eu acredito nisso também. Só que eu acredito que qualquer convicção, qualquer planejamento, ele precisa de correção de rumo se os fatos te apontarem uma coisa diferente. O Inter já teria uma Libertadores logo ali, já tem um gauchão logo ali, o time está organizado com o Abel. Será que era agora a hora de começar um novo projeto? Né? Eu vou dizer uma coisa, se eu tô no Inter, tá dirigindo, e o Abel diz que quer ficar, eu fico com o Abel. Mesmo entendendo que que o Miguel Ramírez poderia ser um projeto diferente, um projeto novo, mas dentro das circunstâncias atual, das coisas como estão acontecendo, 2021 não será muito diferente em termos de vida, de pandemia, né? A preparação física está diferente, está tudo mais limitado, né? E 2021, na velocidade que a gente está vacinando, não vai mudar muito, não vai mudar muita coisa. Então, eu manteria o Abel, pelo menos até o final desse ano, né? Caso ele quisesse, mas eu tenho a impressão de que se ele for campeão, ele será o primeiro a dizer que não fica. Nando, e tu acha que são 9 vitórias consecutivas, tu acredita que possa ser campeão esse Internacional aí? Acredito sim, porque tu tá vendo um time com personalidade, né? O Inter já foi um time de bebê chorão que tomava um gol, todo mundo se arrasava, daí já tomava o segundo, o terceiro, caía, parecia que tinha acabado o mundo, né? Quando tomava um gol. Agora não. O Inter sabe reagir, o Inter se posiciona, né? É um time diferente, né? Tem personalidade. Ele não fez uma grande atuação no Grenal, muito menos uma grande atuação contra o Bragantino. E mesmo assim ele ganhou esses 2 jogos, o que mostra que é um time que sabe até lidar com a adversidade. Eu acho sim que o Inter se encaminha para ser campeão brasileiro. Custei acreditável, mas diante do que eu tô vendo, da forma como o Inter conseguiu as últimas vitórias, né, sabendo enfrentar as dificuldades, eu acho sim que o Inter se encaminha para ser campeão. Bom, Nando, eu já vou então encaminhar a minha última e já com agradecimento, né, cara, por tua disponibilidade de estar aqui, dar um pouco do teu tempo pro nosso podcast. E quando a gente comentou assim, né, a gente sempre comenta com familiares, com amigos, vamos gravar com o Nando, né, tal, que legal. E aí, né, a esposa aqui em casa me incumbiu de falar para ti, né, pediu para falar. Opa. E eu vou falar porque é minha ordem, né? Meu esposa pediu, não vou contrariar, né? Isso. É o seguinte, cara, a gente ficou muito órfão, tá? Primeiro da Ananda e depois órfão da tua participação nas manhãs aqui em casa, né? Que era o hábito de ouvir a Guaíba. Então é muito legal te ter no rádio de novo, cara. Mas faz muita falta, viu, nas manhãs aqui em casa. Legal, obrigado. Eu senti muita falta, Milok, isso aí não foi fácil, cara. Não foi muito fácil, mas eu acho que está muito claro, né, o que aconteceu, por que eu saí, basta ouvir tudo que está acontecendo que fica muito claro, né? É importante que, né, cada um segue o seu caminho, né? A Guaíba está fazendo o projeto que eles acham que deve fazer e eu sigo os projetos que eu acho que eu devo fazer e assim caminha a humanidade. Que bom, eu estava dizendo antes, né? Que bom que a gente tem aqui o podcast, que a gente tem o YouTube, que a gente tem outros veículos, né? Que já não existe mais assim essa possibilidade de a gente simplesmente ser arquivado. A gente está se reinventando, né? E eu acho que, às vezes eu fico pensando, né? Como tem jornalista bom que de repente não está em grande veículo, que poderia se juntar a fazer agora, aproveitar as redes sociais. A gente ainda não tem muito esse conceito, mas acho que é uma questão de tempo para a gente ter grandes grupos aí atuando juntos, de grandes jornalistas também nessa área aí das plataformas digitais, até porque é uma questão de tempo, daqui a pouco tudo vai depender da tecnologia, a tecnologia muda hábitos, daqui a pouco nós vamos entrar no carro e vai ter ali as rádios tradicionais e vai ter ali um botão que eu vou apertar e eu vou ouvir o podcast, né, que eu quiser, eu vou ouvir a rádio que eu quiser. Eu sei que tem essa possibilidade hoje através do Bluetooth, mas tem que sintonizar no celular, tá? Nem tem aquela coisa um pouco da preguiça. É mais fácil pegar e ligar o rádio. Daqui a pouco nós vamos ligar qualquer rádio e vão ter tudo que é emissora, tanto que as que estão em plataformas digitais, quanto as que estão no FM. O AM eu acho que daqui a pouco não tem mais, como as que estão em FM. E eu acho que isso aí é que vai mudar definitivamente. É uma questão da evolução tecnológica, porque em conteúdo já mudou bastante coisa, os jornalistas já estão se reinventando. Aquele medo, né, o Carmelito lembra disso, né, o jornal de impresso vai acabar, o que nós vamos fazer?
né? E eu sempre, uma coisa que eu dizia sempre, né? Jornalista, ele produz conteúdo, ele não produz papel. Nós não temos fábrica de celulose. A gente produz conteúdo. Se não for no papel, nós vamos arrumar um lugar para continuar produzindo e divulgar o conteúdo. E é o que está acontecendo. Eu queria agradecer, pô, conversa sensacional, cara. Estamos aqui 1 hora e parece que está em 20 minutos, muito bom. Eu não pude, eu não pude, eu não pude escutar hoje, né, tua estreia na ABC, mas o ET não foi junto? Ainda não, mas está em negociação. Sabe que o ET é uma máscara, né? Quando eu saí da Band e fui para a Gaúcha, a Band não deu a mínima para mim. Não vai para lá, F, né? Vai. Já o ET teve briga na justiça. O ET Que loucura. uma briga judicial, seria ser durante 1 mês ou 2 meses, o ET estava na Band e estava comigo na Gaúcha. Foi uma loucura, ele se dividia em 2. Até que ele foi comigo, né? Mas é uma máscara o ET. Mas se Deus quiser, eu vou levar ele para lá também. Ah, vai ser muito legal. Não, queria só agradecer mesmo, voltar a agradecer pela disponibilidade, tua generosidade, né? Nosso humilde podcast. Te dar um abraço aí, cara, e sucesso em todos os teus projetos aí, Nando. Valeu, obrigado, mano. Nando, só o seguinte, a última pergunta, porque é é um assunto que eu e o Mano gostamos muito. O Vicente, eu não sei se ele gosta, mas eu e o Mano gostamos muito desse assunto. Inclusive, o Mano pode, como é que se diz, mano? Observar o fenômeno no espaço. Aí eu sei que vocês vão falar e eu gosto muito também. Estou na mesma vibe de vocês. Conta pra nós, Nando, como é que foi esse encontro com os ETs na Ipiranga? Foi um encontro com... Os caras gostam de mim, mas é a pura verdade, cara. É a pura verdade. Tava eu e meu amigo Antônio Oliveira, meu parceiro na música Porto Alegre de Quintana, andando na Brasília dele, que a gente chamava de Close to the Edge. Não sei se vocês conhecem, meu tempo eu ouvia muito a banda Yes, né? E a música Close to the Edge do Yes, se vocês botarem ela fica com os ruídos passarinho, né? Durante uns 5 minutos até ela começar, é só uns ruídos. E era a Brasília do Antônio, porque batia tudo, tudo que é barulho tinha. Então nós chamávamos ela de Close to the Edge, porque era muito de barulho naquela Brasília, era uma loucura. Cara, eu não lembro o ano direito. Vocês vão ter uma época que tava o Skylab ia cair, tá? A espaçonave que os americanos tinham deixado lá, ela tinha dados doces e ia cair em algum lugar do planeta, não sabia onde. E eu lembro perfeitamente que a gente ficou brincando com o fato, eu e o Antônio. Tinha uma luz que estava lá em cima, ela começou a cair na vertical. Então, o Skylab tá caindo. E nós começamos a gozar e brincar com aquilo, nós andando de carro. Né? Andando de carro, lá em direção, por exemplo, a PUC, porque eu morava no Jardim Botânico. Aquela luz, de uma hora, ela para, e o que ela deixa de cair, ela começa a andar na horizontal, e assim deslocar. Até que ela começa a ficar mais próxima, e nós estávamos... A Ipiranga não era como é hoje, gente. A Ipiranga, depois da PUC, não tinha nada. Tanto que ali era lugar para fazer racha. Primeiro, quando asfaltaram aquela Ipiranga até o final, não tinha casa, não tinha nada. O pessoal ia fazer racha lá, de carro, né? Eu não estava fazendo isso, eu estava só passando, né? E aí, quando aquele negócio veio, a gente não parou. Agora nós queremos olhar esse negócio. Até que ficou tão próximo, que daí a gente estacionou, né, na Ipiranga. E aí para a aeronave, né? E aí eu pude ver claramente do que se tratava, né? Eu fiz até vários desenhos sobre isso. Imagine assim uma espécie de um cone, assim, uma parte redonda, né? Onde tinha a parte assim toda envidraçada, a parte onde se viam sombras. Tu via que tinha ETs ou pessoas lá dentro, né? As luzes, eu até brinquei, o pessoal, mas pô, tudo vermelho, era toda a aeronave, as luzes que circundavam na parte redonda, tudo em vermelho. E tinham assim, 2, 3 pés, uma espécie de pés, assim, como se ela fosse posar. E duas hastes para cima, né? E ficou, não foi uma coisa que eu vi de relâmpago, eu e o Antônio. Nós ficamos cerca de 5 minutos se observando, eles nos olhando, nós olhando eles. Não tinha um celular naquela época na mão para pegar e poder tirar foto, podia ser uma maravilha. Subi no capô da Brasília e abanava, coisa assim, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, contei, a minha avó dizia, mas meu filho, os ETs podiam ter te sequestrado, por que tu não fugiu? Já minha mãe, tá bom, a mãe a gente fala, vai dormir, né? Não deu a mínima quando eu contei. Depois, no outro dia, ela viu que ela tinha feito uma sem vergonha comigo e veio conversar. Mas foi muito claro isso que a gente viu, e tanto que isso foi num sábado à noite, no domingo teve o Fantástico na Rede Globo, né? Esse é antigo, tem desde aquela época, né? Teve o Fantástico e eles estavam pedindo, porque foi esse acontecimento em vários pontos do Brasil, e os ufólogos estavam pedindo que quem tivesse visto,
que aí começaram a dar endereços do Rio de Janeiro, Porto Alegre, onde tinham avistado para que fossem até lá para registrar os acontecimentos. Então foi uma coisa que eu vi claramente e não foi assim, mas será que foi? Não, foi do meu lado, né? Ninguém me contou. E até não dava para dizer, mas tu estava louco, né? Tu estava mal, bebeu alguma coisinha? Não tinha bebido nada, e quem tava lá, tinha um outro cara do meu lado. Então, né, um dizia pro outro, vem cá, tu tá vendo mesmo? Não, eu tô vendo, tá ali, tá, então tá. Então, um conversava com o outro, às vezes a gente não tinha enlouquecido, né? Então foi esse episódio aí. Os três filhos já viram ETs, né? Se tu contar, tem uma passagem do Tom Jobim e do Chico Buarque que eles contam, né? Uma trajetória de uma espécie de festival de ETs que teve lá na região do Morro da Urca, uma época no Rio de Janeiro, né? Eles falam assim como se fosse um festival, eram várias aeronaves, né? E eles contam ninguém ri da cara deles, mas eu quando conto ninguém me leva a sério, mas é a mais pura verdade. Eu deixo os caras rir, até eu mesmo já conto rindo, porque como todo mundo tira sarro, até eu tiro sarro, mas eu levo muito a sério. A gente, o assunto é sério, porque o Mano vai te contar rapidamente o que aconteceu com ele. Conta aí, mano. Não, não foi tão. Eu não tive a sorte de ver tão de perto, mas eu tive uma experiência parecida. A gente estava numa praça e tal, e aí a gente viu isso, a gente viu uma luz assim, e era estranho, porque ela se movimentava muito rápido, assim. E daí chamou a atenção minha e de mais algumas pessoas. E aí, cara, a gente estava numa roda e tal, uma galera, e de repente essa luz veio se aproximando, assim, mas era muito rápido. E de repente ela ficou em cima da gente, assim, mas era meio longe, mas em cima da gente, bem brilhosa. E foi assim, ó, uma questão de centésimos de segundo, ela simplesmente desapareceu, foi um negócio maluco. E a gente só se olhou assim, cara, tu viu isso? E, sim, eu vi. Aí eu olhei pro lado, tu viu isso aí também? Aí umas 4, 5 pessoas viram a mesma coisa, né? Então, é um negócio absurdo, assim, é muito legal. Tudo isso pra dizer que aqui a gente acredita, mano. A gente não tá brincando, não, viu? Uma coisa que tu sente quando que aquilo é uma coisa. Às vezes é difícil escrever, mas tu sente, não, isso aqui é de outro lugar. Não é. Porque todo mundo tenta te dizer, mas tem certeza que não era isso? Quem sabe que tu viu não era bem assim, era aquilo. Todo mundo tenta te dizer isso, mas quando tu tá vendo, tu sente o que tá acontecendo. Eu bebeu, cara, tava muito só, não bebi nada aquele dia. Não, foi um negócio. O que tu fumou, o que tu bebeu? Essa é a primeira pergunta. Não, fumei de sempre, bebi de sempre e nunca tinha visto. Hoje eu vi. Então, vou parar de... Nando, muito obrigado, cara. 1h20 aí pra gente que é teu fã, passou rapidinho, cara. A gente deseja todo o sucesso do mundo e faz aí o teu merchan, né, cara? Fala do teu programa, o que tu tá fazendo mais aí pro pessoal te acompanhar, por favor. Legal. Eu todos os dias, né, às 11 da manhã, tô lá na 103.3 FM, a Rádio ABC agora, né, 103.3, pega em Porto Alegre, pega em toda a região metropolitana, né, bem legal. E também nos aplicativos do Facebook. Eu faço à tarde também, 5 horas da tarde, o Esporte na Hora do Rush, né, que eu faço com o Grupo Sul Brasil de Comunicações, que pega aí 6 rádios FMs, e o pessoal pode ouvir sempre também pelas plataformas do Grupo Bairrista e pelo meu canal do YouTube, que a gente transmite direto por ali. O Esporte na Hora do Rush tem sido muito legal, sempre às 5 da tarde, das 5 às 6, né? E me acompanho sempre no canal do meu canal do YouTube, né? Estou postando coisas ali, análise de jogo, né? Batendo papo com a galera. E claro, tô na Record sempre, né? Agora que o Gamon tá de férias, às 6h30 da manhã, tudo comigo, né? Às 6h30 estamos abrindo os trabalhos até às 8h30. Na rotina eu pego às 7h30, a hora que eu tô na televisão, né? Vou até às 8h30. Mas agora que o Gamon tá em férias, eu pego às 6h30. E às quartas e sábados, né? A minha coluna também, o nosso glorioso Correio do Povo. Ele também é um colega no Correio do Povo. É isso aí. Aí, assim, e Carmelito, vamos deixar todos os links, né, dos canais do Nando na descrição do episódio aí. Sem dúvida, sem dúvida. Nando, muito obrigado. Carmelito, obrigado, mano, aí, obrigado, Vicente aí. Foi muito legal o papo. Valeu.